capítulo 26, versículo 73, é o primeiro versículo para quem quer se converter a Jesus Cristo. Você precisa aprender esse versículo, e nós vamos decorrer nas escrituras em nome de Jesus. Toda a escritura do Velho e do Novo Testamento aponta para Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Jesus, minha prioridade. Glória a Deus. O nome de Jesus é decorrido nas escrituras 1794 vezes. Como que eu vou saber se Jesus é sua prioridade? Como é que você sabe que Jesus é minha prioridade? Ah, porque eu venho para a igreja. Não, o diabo também vem. Nós sabemos a prioridade da vida das pessoas no abrir da boca. Não é pelo versículo que eu compartilho, não é pela mensagem coach que eu coloco, é pelo tanto que o nome dele é proferido na minha boca. Mateus capítulo 26, versículo 73. E logo depois, se aproximando dali, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Eu vou ler devagarzinho. E logo deixa eu ver essa aqui. Essa aqui também está boa. E daqui a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. King James, pastor, King James, vamos. Escola bíblica noturna agora. Algum tempo mais tarde, o que estava ao redor, se aproximando-se de Pedro, o acusaram: com toda certeza és igualmente um deles, porquanto teu modo de falar o denuncia. Eu vou ler de novo, isso aqui ficou muito bom, Richard. Algum tempo depois, mais tarde, os que estavam ao redor aproximaram-se de Pedro e o acusaram com toda certeza, eles não tinham dúvida: és igualmente um deles, porquanto o teu modo de falar te denuncia. Amém? Agora você vai abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 53, deixar aberto, colocar na cadeira e aplaudir a Jesus Cristo. Isaías 53, uma mini Bíblia dentro de outra mini Bíblia. Todos acharam Isaías 53? Bíblia na cadeira, e você aplaude a Jesus Cristo em nome de Jesus. Enquanto você aplaude, glorifica Ele. Aleluia. Se é para Jesus, pode aplaudir. Santo, santo é o nome de Jesus Cristo sobre toda a terra, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, a tua verdade. Fala conosco, nos leva a um lugar de revelação, se revela a nós em nome de Jesus, nos exorta, nos admoesta em nome de Jesus, e que a tua palavra prospere para o resultado para o qual será enviado, fazendo somente a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Senta aqui, Jesus, está folgado mesmo? Gabriel estava na tribo ontem, está parecendo o Gabriel Guedes. Eu pensei que ele ia já pegar o teclado lá na garagem e meter glória ao Gabriel Guedes, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória. Muito feliz de ter ele com a gente aí, em nome do Senhor Jesus, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Mateus capítulo 26, 73. Que circunstância acontece? Naquele momento é a negativa de Pedro. Jesus disse para Pedro que Pedro negaria 3 vezes, e ele está negando Jesus. Os discípulos correram, Pedro está em volta de uma fogueira e diz: olha, não conheço esse homem, nunca vi ele. E o pessoal diz: Pedro, você com certeza, você é um deles, e a tua fala te denuncia. Ministério Ardendo em Fogo, no Rio de Janeiro, que tem uns ótimos corinhos, tem um hino fantástico, que fala
sobre, como é que é o, como é que é o nome, João Marcos? Não sei o que de Pedro. Como é que é o corinho de fogo, do ardendo em fogo? Que? Consciência de Pedro. Eles cantam, eles são muito bons de corinho. Ele diz: você tem o cheiro dele, você tem o jeito dele, você fala como ele, Pedro. E depois que a gente conhece Jesus, ele muda nosso jeito de agir, falar, caminhar, se comportar. E agora Pedro está tentando negar o inevitável. Pedro está querendo argumentar o que Jesus disse que ele negaria. Preste bem atenção. Toda vez que eu e você quiser nos desvencilharmos de Jesus Cristo, nós vamos ter problema. Todas as vezes que a gente quiser meter o louco sobre dizer que a pessoa de Jesus Cristo é uma pessoa normal, é um profeta, eu te afirmo que você vai ter problema. E quando você que já pisou no santo do santo, quiser tratar o evangelho e a pessoa de Jesus como, não, eu vou na igreja, você vai entender que é muito mais forte a pessoa de Jesus do que ir e voltar de uma igreja. Preste bem atenção. O profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo vir à terra, ele profetiza. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. O livro do profeta Isaías tem 66 capítulos. Quantos capítulos? Quantos capítulos tem a Bíblia? Não é 666 não, é 66 só. Olha só. Tem 39 capítulos no Velho Testamento e 27 no Novo. Até o 39 de Isaías é condenação. Preste atenção nisso aqui. Abra sua Bíblia, volte a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 40. E eu vou te revelar algumas pérolas que nós aprendemos. Nesse dia já contei para o bispo, contei para o Leandro. E nós vamos colocar amanhã para todos que queiram, para os obreiros. Até o capítulo 39 é o juízo de Deus. No 40, presta atenção, Aparecido, são 39 livros do Velho Testamento. Até o capítulo 39 é ai de mim, ai de vós, é juízo de Deus. No capítulo 40 de Isaías, Deus para pela vida do profeta Isaías, filho de Amós, e diz: há uma esperança agora. Presta atenção, não existe coincidência. 39 capítulos, a última palavra eu preguei aqui segunda-feira nos Filhos dos Filhos. O último capítulo do Velho Testamento é uma profecia de maldição. O anjão careca saiu chorando daqui segunda-feira. A última palavra, Malaquias 4 e 6, é uma profecia de maldição. Deus diz assim: se eu não converter o coração dos pais aos filhos, antes que eu fira a terra com maldição. Ponto. O Velho Testamento termina com a maldição. O capítulo 39 vem falar do juízo de Deus para o povo de Israel. No capítulo 40, diga capítulo 40, Deus dá uma esperança. No versículo bispo Joás, de número 3, está assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas de nosso Deus. Todo vale será exaltado e todo monte e o outeiro serão abatidos, porque está torcido endireitará o que é áspero e aplanará. E a glória do Senhor se manifestará em toda a carne, juntamente o que foi a boca do Senhor. Do que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo: eu vi 39 capítulos trazendo chibata, trazendo maldição, trazendo juízo, mas agora eu coloco uma esperança. Preste atenção, o que tem no capítulo 40 de Isaías corresponde a Mateus capítulo de número 1. O que tem no capítulo de Isaías, verso de número 3, é o que vai dizer Marcos. O que tem no capítulo 40, verso 3 de Isaías é o que Lucas vai escrever. O que tem no capítulo de número 40, verso 3 é o que João vai escrever. Presta atenção, Isaías está dividindo como uma esperança agora. E você sabe que quando termina o Velho Testamento, não há esperança para Israel.
Não há esperança para o mundo. Deus fica 400 anos sem falar com o seu povo. Deus fica em silêncio. Mas Isaías está dizendo: haverá um tempo, haverá alguém. Para quem não sabe, João Batista nunca frequentou a escola bíblica. O que João Batista frequentou foram os livros pergamino do profeta Isaías. Todo o ministério de João Batista é voltado para o livro do profeta Isaías. Eu estou lhe afirmando, segundo as escrituras, que o livro de Isaías, a partir do capítulo 40, é uma esperança redentora de Deus para o seu povo. O que Isaías capítulo 40 em diante vai dizer é o que vai vir alguém que vai trazer esperança, que vai trazer redenção, que vai ser soberano, que o seu cetro estará para todo sempre. O povo vai vir para a nação de Israel, e Israel não vai receber, mas alguém vai receber, e todos quanto receber. Isaías capítulo 40 em diante é o Novo Testamento pela boca do profeta Isaías. Todos entenderam ou não? Versículo 53. Outra mini Bíblia dentro do livro de Isaías. Quem deu crédito à nossa pregação? Irmão, o que se nós colocássemos tem aquele, como é que chama, Luiz, aquele aparelho que você carrega para medir a pressão, para dormir com ele? Como é que chama, Natália? Quando o cara está com a pressão meia doida, leva um aparelho para casa. Como é que é? Holland. Holter, é isso aí, é esse trem. Se nós colocássemos um aparelho desse uma semana em você, e ele gravasse toda a sua fala, quantas vezes nós ouviríamos o nome de Jesus? Se colocar, eu estou com um aparelho aqui nesse microfone. Se ele colocasse aqui, ele gravasse: Jesus, glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Será que ia aparecer na nossa fala mais o nome de Jesus ou a vida dos outros? Isaías 53, redobre a sua atenção. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Presta atenção. Presta atenção. Isaías está dizendo que vai vir alguém que não vão dar crédito no que ele fala. Irmão, presta atenção. Isaías, ele não vai ser o maior profeta porque Jesus disse que é João Batista. Na minha concepção, é o maior de todos. Só não é porque Jesus disse que João Batista é o maior. Mas no Velho Testamento, ele é o cara. Que ele tem a revelação perfeita. A revelação perfeita de Cristo. Ele diz: quem deu crédito à nossa pregação? Toda vez que nós pregamos o Evangelho, há uma expectativa em nós das pessoas dar crédito. A gente está pregando na igreja, na casa do Senhor. O varão está no Instagram, o outro está no WhatsApp. Nós estamos na casa de Deus, nós não estamos no mundo. Se a gente está pregando na praça ali, fazendo um evangelismo, e a pessoa está no celular, normal, mas não é na igreja. Então o que aconteceu com Jesus, acontece com nós nos dias de hoje. Amém? Tem discípulo de Jesus aqui ou não? Verso de número 2. Porque foi subindo como renovo, perante ele como uma raiz de terra seca. Quem é do Nordeste aqui? Vamos lá. Porque foi subindo como renovo perante ele, como uma raiz de terra seca, não tinha, presta atenção, ele está dizendo que quem é da terra seca é o seguinte: planta o negócio, aí fica aquela raiz seca, velha lá, é assim ou não é, bispo? Não vai, porque não chove, a terra é ruim. Quem é do sertão sabe, não vai, é uma raiz seca de amargura. É uma raiz seca de amargura. O negócio não vai. E quando o lavrador pensa que o negócio vai, ele não vai porque a terra é seca. Presta atenção. Ele está dizendo que quem vem vai ser como uma planta seca, de raiz seca. Quem valoriza, o pastor Aparecido é um Noé, um agricultor. Quem passa por uma planta seca e rega ela e corta ela, não, nem olha. É assim ou não é? Para a gente olhar para uma árvore, ela tem que ser muito grande, muito bonita, muito colorida. É assim ou não é? Que é a correria do dia a dia. É assim. Isaías está dizendo que esta pessoa
é como uma raiz numa terra seca. E eu vou falar uma coisa que você vai chocar. Verso de número 2. 3. Não, o 2 em diante. Ele vai dizer: não tinha parecer nem formosura, e olhando para nós, ele nenhuma beleza visto. Você que é muito vaidoso, se preocupa muito com a vaidade, Jesus não era bonitinho. Você que morre, está virando narcisista por causa da sua aparência, Jesus não era bonito. Porque você bonito ou feio, a terra vai comer do mesmo jeito. Gordo, magro, malhado, todo mundo vai. Não tem problema. Preste atenção que eu estou dizendo para você. Colossenses diz: buscar as coisas que vêm do alto. Ele está dizendo, Isaías está dizendo, põe o 3 aqui, esse aqui, no King James. Ele não tinha formosura alguma. A Bíblia, Isaías está afirmando: pastor, mas Jesus é bonito. Jesus faz escova no cabelo. Jesus tem uma barbinha rala. Jesus tem um olho azul. Não, isso é da televisão. Jesus da Bíblia é esse. E Jesus não pode ser loiro, que Jesus está num ambiente de 45 graus. Eu fui para Israel, eu peguei 44 graus no deserto da Judeia. Não tem alguém viver nesse lugar sem protetor solar e ser branco. Jesus é da cor do Luiz para dentro. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Aí não vai querer mais Jesus que você é racista, que Jesus é queimadinho. Quem está entendendo? Não havia beleza em Jesus Cristo. Jesus Cristo era uma pessoa que os olhos dos homens desviavam. Eu tenho uma revelação para você. Preste atenção. E o texto vai dizer que ele era desprezado, o mais indigno entre os homens de dores, experimentado nos trabalhos, como quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Então vamos lá. Jesus é desprovido de beleza. E Jesus, presta atenção, para quem não sabe, quando o pai morre, não há dito relato de Jesus adulto junto com seu pai. José morre cedo e Jesus trabalha na carpintaria. Jesus agora é o homem da casa. E a Bíblia diz, Isaías vai dizer que Jesus... Quem já viu uma pessoa cansada? Quem já viu alguém na beira da praia, comendo peixe, tomando suco de limão, cansado? O texto vai dizer que Jesus não é bonito, que Jesus não tem uma boa aparência, que Jesus é desprovido de beleza, e Jesus tem cara de gente cansada, que trabalha muito. Às vezes eu saio com os irmãos, a Débora do bispo, o Vida vai assim: o apóstolo está com sono. Eu falo: é isso um pouquinho. Porque o trabalho nos marca. Então não dá para ser seguidor de Jesus Cristo preguiçoso. É a Bíblia que está dizendo. Jesus preguiçoso só na Bahia. Ó, meu rei, só lá na rede. Não, aqui o da Bíblia, ele era desprezado, o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem escondia o rosto dele. Era desprezado. Irmão, Jesus não tinha formosura alguma, e as pessoas escondiam o rosto de Cristo. Nós estávamos na via da crucificação, na nossa caravana, cantando o hino da harpa Rude Cruz 291. Rude Cruz, erigida no dia, e quando os judeus entendiam que nós estávamos cantando,
ou eu não sei se ele entende o português, mas eu não entendi, ou Jesus, ou glória, ou foi alguma coisa. Eles vinham na nossa direção e eles escondiam o rosto assim. Ninguém me contou, eu vi. A gente tudo chorando na via da crucificação. Essa cruz tem para mim, atrativo, sem fim. E a gente cantando. Aí aquela irmã que veio aqui de Alagoas, uma bênção, cantando da harpa. A gente tudo chorando na via da crucificação. Os judeus vinham na nossa direção, Joãozinho, e fazia assim, ó. Eu vi. Eles escondiam o rosto. O que está acontecendo conosco na via da crucificação é o que Isaías está dizendo. Ele identificou, ele percebeu que nós estávamos falando de Jesus, de Yeshua. Ele não entende Jesus, mas ele entende Yeshua. E quando eles passavam, os judeus mais radicais, eles escondiam o rosto de nós. Então nós provamos da profecia de Isaías, porque ele não tinha nada de bom, não tinha beleza alguma. Presta atenção, diga: o segredo de Jesus não é na sua beleza, nem na sua formosura. O segredo de Jesus é quando ele abre a boca. Não entendeu, não entendeu. O segredo de Jesus não é na sua beleza, não é na sua vestimenta. O segredo de Jesus está no abrir da sua boca. E para quem é discípulo de Jesus, eu profetizo que você surpreenda a terra no abrir da sua boca. Quando Jesus abria a boca, o povo dizia: uau, meu Deus, que palavra, que autoridade é essa? Meu Deus, da onde veio? Como é que pode? Meu Deus. João capítulo 6 diz que o Sinédrio mandou prender Jesus. Diga: o Sinédrio mandou prender Jesus. Aí foi lá a tropa de elite de Israel: vamos fazer o seguinte, antes de prender ele, vamos ouvir. Não, você não entendeu. Os caras foram para prender Jesus. Falou: para não dar barraco aí no culto, vamos ouvir primeiro. Aí os soldados ficaram de pé: vamos ouvir, vamos ouvir. E Jesus começou a falar. Um olhava para o outro e dizia: uau, como é que pode? Aonde ele estudou? Da onde ele vem? Como é que pode? Que autoridade, que sabedoria, meu Deus! Aí os caras voltaram, Luiz, e foram lá nos caras que mandou prender, no STF lá, do Sinédrio. Aí voltaram lá e disseram: cadê o homem? Ele falou: que homem? O Jesus que nós mandamos prender. Ah, não dá para prender. Não tem como prender. Por quê? Ele tem espada? Não. Ele tem um exército? Não. Quando ele abre a boca, a gente fica sem reação. Não tem. Como assim? Eu não sei te explicar, você tem que ouvir. Não dá para prender Jesus Cristo depois de ouvi-lo. Não, é o soldado do Sinédrio que afirma isso em João 6. Eles foram para prender. Quando Jesus fala: meu Deus, meu Deus. Então Jesus era uma pessoa normal. Eu preciso ser obreiro, eu preciso estar bonito, eu preciso ter chapinha no cabelo, eu preciso... Não, você precisa ter ele aqui dentro. Porque você vai ser reconhecido de quando você abrir a boca. Está cheio de gente nas igrejas. Caloteiro, compra, não paga. Profeta de Pix, não sabe de Bíblia, é Ramanai, Camefai, é tudo, menos Jesus. Menos Jesus. Menos Jesus. E eu tenho problemas com coisas que falam de Deus e não tem o nome de Jesus Cristo. Não se fala da pessoa de Cristo.
não se prega o Jesus Cristo. Então o segredo de Jesus está no abrir da boca. Eu profetizo que Jesus seja a sua prioridade. Que quando você abrir da boca, aleluia, todos saibam que você é dele. Eu profetizo que quando você abrir da boca, todos saibam de quem você é. Todos entenderam até aqui? 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e as enfermidades, e nos levou sobre si, e nos reputarmos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Presta atenção, muitas vezes a gente quer falar de Cristo e nós queremos um reconhecimento imediato. Mas se você é discípulo de Jesus, irmão, não vai mudar. Eu podia dizer, irmão, esse mês a gente vai ter uma nova visão. Não tem. Aqui é Jesus hoje, Jesus amanhã, Jesus depois da manhã, Jesus depois da manhã, Jesus na quarta, Jesus na quinta, Jesus na sexta, Jesus no sábado, Jesus no domingo de manhã, Jesus no domingo à noite. E na segunda, pastor, Jesus de novo, mais Jesus, mais de Jesus, depois mais Jesus, depois só Jesus, depois para Jesus e depois só para Jesus. Quem marcou um casamento a longo prazo aí? Quem marcou um casamento falou, vou casar. Quem lembra? Quem lembra de quando marcou o casamento? Quem lembra? Ninguém. Todo mundo que marca o casamento, até casar, não se fala de outra coisa. E por que tu não fala do teu casamento com Cristo? Porque você na verdade não acredita que você vai casar com Ele. Você sabe quando a gente fala muito de Jesus? Bateu o carro, ai meu Deus, Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Agora tem poder. A criança caiu, bateu a cabeça, o filho caiu, ai, sangue de Jesus tem poder. Mas quando ninguém cai, ele não tem poder. Mas quando tudo está bem, ele não tem poder. Ele não pertence à minha boca, não pertence ao meu vocabulário. Presta atenção. Você está sentado numa cadeira. Eu estou pregando o evangelho. Você está sentadinho, bonitinho, cheirosinho, arrumadinho. Que se era desarrumado, a graça te dá um momento de graça. Fez uma lipo de misericórdia para você estar ajeitado. Mas principalmente os homens eram desarrumados até o tutano. Presta atenção. Nós só estamos em paz aqui. Presta atenção. Coloca aí Romanos capítulo 5. Nós só estamos em paz aqui porque Jesus preparou esse lugar. Porque, escute, nós éramos inimigos de Deus. Jesus trouxe paz em nós e Deus. Porquanto, havendo sido justificado pela fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Quem está entendendo? Quem está entendendo? É por isso que cura no nome de Jesus, porque está escrito. É por isso que a gente ora pelo enfermo, é no nome de Jesus. O pastor não cura ninguém. Eu vou orar para Deus curar o irmão manda um pix. Não, seu pilantra, não é você que cura, você não merece pix. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Pastor não cura ninguém, quem cura é o nome de Jesus. Todo o poder está no nome de Jesus. A igreja só é boa por causa de Jesus. O pastor é mais ou menos por causa de Jesus. O irmão é mais ou menos por causa de Jesus. Nada presta, tudo é por Ele. Chico, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas, moído o quê? Pelas nossas iniquidades. Era muito pecado. Era pecado hoje. Era pecado amanhã. Era pecado hoje. Era pecado amanhã. Era pecado hoje. Era pecado amanhã. Era pecado hoje. É pecado amanhã. Se tornou iniquidade. E Jesus não merecia aquilo. Foi o meu e o seu pecado que machucou Jesus. Quem entendeu? Quem entendeu? Quem está entendendo? Foi o meu e o seu pecado que arrebentou com Jesus. Jesus nos trouxe paz. Vamos
Deus. 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele toda a sua iniquidade, e ele foi oprimido e não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante aos seus tosqueadores, não abriu a boca. Pilatos está dizendo: você não vai falar nada, eu tenho um poder para te matar. E Jesus disse: você só tem poder porque eu sei de onde vem a tua autoridade. E ele está dizendo: até o poder que você tem de me matar, eu sei de onde vem. Porque Jesus ficou mudo. Jesus não esbravejou. Jesus não gritou: esse pecado é do Marcos, esse pecado é da Roseli, esse pecado do pastor Aparecido, esse pecado é do Anjão. Jesus ficou mudo. E da opressão e do juízo foi tirado. Com quem contará o tempo da sua vinda, porquanto ele foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi atingido. E puseram, presta atenção no nível, bispo Joares, da revelação de Isaías. E puseram a sua sepultura com os homens ímpios e com rico. Olha o nível da profecia de Isaías. Ele fala o sofrimento de Jesus e fala como Jesus vai ser sepultado. Aonde? Ele está dizendo: e puseram numa sepultura dos ímpios e com o rico, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia agradou o Senhor a moê-lo. Presta atenção, não foi o capeta, não foi o inferno. Quem permitiu aquilo acontecer com Jesus foi o Pai dele, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E eu tenho uma palavra para você que está pensando que Deus tem o teu e o meu coração, e coração de mãe. Coração besta é coração de mãe. Para você, presta atenção, se Deus não teve problema em moer, esmagar Jesus, você acha que Ele vai ter problema de fazer isso comigo, com você? Ai, eu não vou ferir o apóstolo, ele fez com o filho dele. Ele fez com o filho dele que nunca pecou na cruz, nunca falou um palavrão, nunca olhou para uma mulher, nunca viu pornografia, nunca falou nada, nunca saiu uma mentira, nunca saiu uma palavra torpe da boca dele. Quem está entendendo? Aí você acha, se você não quiser mais Jesus, amanhã quando você acordar vai estar uma faixa no céu: passa-se o ponto. O céu não é mais céu, porque eu não quero ir para lá. Todos entenderam? Todavia o Senhor agradou em moê-lo. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. Meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades dele levou sobre si. Você é justificado hoje por Cristo Jesus. É que eu termino, já acabei. Pelo que darei a parte, presta atenção, tudo isso, presta atenção, bispo, olha isso. Isaías colocou o sofrimento, colocou que ele é perfeito, colocou o meu pecado, colocou a enfermidade, colocou a sua sepultura, colocou tudo. Aí Isaías termina dizendo assim: pelo que lhe darei a parte a muitos. Eu vou ler devagarzinho. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, pelos transgressores intercedeu. Presta atenção, Isaías está dizendo que essa vida boa que eu e você tem hoje, preste atenção na revelação, Isaías está afirmando que essa vida boa hoje é recursos, é fruto do sacrifício, como que um rei foi para uma guerra e dividiu o despojo. Pastor, o que é despojo? Dois reis brigavam, um arrebentava o outro, toda a riqueza do perdedor ia para o vitorioso. Isaías está dizendo
que como os poderosos, ele repartirá o despojo. Despojo do que, pastor? Pergunta, despojo do que? Jesus morreu, desceu às regiões baixas da terra e veio repartir com a igreja o despojo. Colossenses capítulo de número 2. Preste atenção uma coisa. Preste atenção nisso que eu vou te falar. Colossenses capítulo 2, versos 13 em diante. Diz que Jesus humilhou, envergonhou o diabo e seus demônios publicamente na cruz do Calvário. Então o seu problema não é demônio, o seu problema não é capeta, o seu problema não é macumba, o teu problema não é maldição, o teu problema é não querer Jesus pleno. O teu problema não é fraqueza, o teu problema não é depressão, o teu problema não é opressão, o teu problema não é orfandade, o teu problema é não querer a plenitude de Cristo. Porque Paulo diz que ele envergonhou na cruz todos os principados e protestados. Presta atenção. Depois disso que eu li para você, você está com medo do quê? Ai, pastor, eu tenho tanto sonho. Cuidado com o sonho. Tem muito crente delirando. E Deus não cumpre delírio de ninguém. Deus cumpre sonho. Desde que o seu sonho seja bíblico. Desde que o seu sonho seja bíblico, ele é uma promessa de Deus. Tem muito crente delirando. E tem muito fanfarrão dizendo, olha, Deus vai cumprir o seu sonho. Mas não é um sonho, é um delírio. Anda, Deus vai te dar um Camaro amarelo. Para você ficar doce, doce, doce como mel. Quem está entendendo? Se Deus der um Camaro para o Anderson hoje, ele troca numa van. Eu conheço ele. Pergunta para quê? Para vir para a igreja e trazer gente. Quem está entendendo? Eu profetizo em nome de Jesus que você comece a achar Jesus em todos os lugares. Ai, pastor, eu estou tão fraca. Para aquele vergonha na sua cara e bote Jesus na sua boca. Eu fui excluído da roda de crente por falar muito de Jesus. Eu fui excluído de festa por falar muito de Jesus. Eu fui excluído de roda de amigo por falar de Jesus. O cara só fala de Jesus, é para falar da mulher dos outros, seu pilantra. Um dia eu estou numa casa de um crente, tinha uma piscina, ele comprou uma casa de piscina. E eu encontrei o irmão Samuel, e a gente começou a falar de Bíblia, e ele com a Bíblia desse tamanho, e a gente no primeiro amor, a mulher chegou assim, ai, vocês vêm aqui na casa de piscina e vai falar de Bíblia. Eu falei, a Bíblia é mais importante que a piscina carnuda. Está aqui a Vera Luiz, o povo dizia, os assembleanos diziam, o Marquinho é muito chato. Pergunte por quê? Porque era só, glória a Jesus. Não era assim, não era, glória a Jesus, aleluia. E eu não tinha apóstolo, eu não tinha pastor, eu não tinha bispa. Para me dizer, não meu filho, fica tranquilo, continua. E a gente se oprimia de vez em quando. Eu falei, eu estou no meio dos crentes. Se eu não puder dar glória, eu vou dar glória aonde? E eu descobri, esse versículo mudou a minha vida. Mateus 26, 73. Saudosa irmã Lene que dorme no Senhor. Um dia eu cheguei num lugar e o Espírito Santo falou assim, todos estavam falando mal de você. Eu falei, não, eu não sei discernir ainda, não pode, só tem crente aqui. Deus tomou a irmã Lena, aquela negona, e disse, vocês querendo ou não, Deus vai levantar o irmão Marquinho como uma voz na terra.
O pai não é crente, a mãe não é crente, ninguém é crente. Deus escolheu ele no meio de nós para fazer barulho e trazer menção do nome de Jesus de volta. Me deram a oportunidade, eu não consegui nem falar. Eu falei, não consigo. Eu cheguei e falei, não pode, é só crente velho aqui. Deus toma a irmã Lene nessa autoridade. E Deus falou, continua. Continua. Eu estou pregando para alguém que já adquiriu algumas coisas, que Jesus não é mais tão importante. Cuidado, o Deus de todas as coisas sabe arrancar todas as coisas também. Eu profetizo que Jesus volte a ser a sua prioridade, que Jesus volte a ser o centro de tudo, que Jesus volte a ser o centro de tudo. A gente vai viajar, a gente vai no meio das igrejas, a gente fala de Jesus, a gente chora, os caras, que isso, mano? É Jesus, cara. Aí chora eu, chora outro pastor, chora o João, meu bem chorou. Os caras falam assim, mano, os caras estão chorando. A gente parece um monte de ET. A gente parece um monte de ET porque a gente está chorando por causa de Jesus. Nós estávamos 3 horas da manhã no Josué Gonçalves, e nós estávamos lá no corredor 3 da manhã. Moisés, um monte de homem batendo palma às 3 da manhã. Saiu um velho e disse, ei, vocês não têm respeito não? O pastor de vocês sabe o que vocês estão fazendo. Ele falou assim, aquele baixinho ali que é o pastor. Aleluia. Eu percebi que falar de Jesus ainda incomoda a igreja. Eu percebi que falar de Jesus, aleluia, ainda incomoda quem não deveria incomodar. Mas eu tenho uma palavra para o inferno, para o mundo espiritual e para o mundo. Essa igreja ainda vai continuar falando só de Jesus. Essa igreja vai continuar pregando só a Jesus. Essa igreja vai ficar cantando só a Jesus. Essa igreja vai render adoração somente a Jesus Cristo. Aleluia! Oh, glória a Jesus! Preste atenção. Eu vou te mostrar Jesus. Eu vou te mostrar Jesus. Antes daqui de Isaías. Eu vou te mostrar Jesus no dia de Yom Kippur, no livro de Levítico, capítulo 16. Não precisa abrir. Quando o sumo sacerdote, quando quem? Quem? O que Jesus é para nós no livro dos Hebreus? O sumo sacerdote. O sumo sacerdote tinha uma efode sacerdotal. Era uma roupa muito bonita, com as cores que Deus estabeleceu a Moisés. O efode sacerdotal tinha 12 pedras e ele andava, era uma roupa de gala, aleluia, parecia um Neymar, todo prateado, era um negócio estarrecedor. Mas no dia do perdão, no dia da expiação, preste atenção, o sumo sacerdote ia oferecer, aleluia, sacrifício pelo povo, no único dia do ano que Deus manda jejuar. O sumo sacerdote agora tira a roupa sacerdotal e coloca uma roupa de humilhação. Uma roupa de humilhação. Ele coloca, o Elvis está dando glória lá na frente. Ele coloca uma roupa normal. Eita glória. No dia, só que esse sumo sacerdote, Vera, ele é pecador. Ele vai botar a mão na cabeça do bode, mas ele é pecador. Agora ele destitui da sua veste sacerdotal e coloca uma roupa normal. Ele não tem mais reconhecimento no meio do povo, porque a sua roupa é igual a de todo mundo. E no dia do perdão, está todo mundo se humilhando para Deus. Agora o sumo sacerdote vai dizer: se eu estou fazendo isso, que sou sumo sacerdote, imagine aquele que a gente anuncia. Eita glória, eita glória.
Eita glória, eita glória, eita glória. Aí vem Paulo em Filipenses 2:5 e diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, mesmo sendo Deus, aniquilou-se a si mesmo e se fez homem, e homem de dores, e homem pecador. Não tem novidade, não tem mistério, é só Jesus. É só Jesus. Jesus está presente em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia, no Velho Testamento, aponta para Jesus. Quem está entendendo? Sabe que tem muita gente na igreja com problema? Porque Jesus não é suficiente. As coisas que Jesus dera geraram o desejo de outras coisas. E a Bíblia diz que os olhos dos homens nunca se saciam. Nunca se sacia. Você sabe qual que vai ser a maior tristeza? É um dia não te ver mais apaixonado. O dia que ir para a igreja vai ser um enfado para você. Puxa, eu tenho que ir para Suzano. Eu tenho que ir para Itaquera. Sabe por que você vem com afinco? Porque Jesus ainda é a tua prioridade. E quando eu vejo esse povo morrendo para dar glória, descompromissado com as coisas de Deus, você tem que ficar, vem pelo amor de Deus, esquece isso, irmão. Eu não vi, você não viu porque não interessou. Nós ficamos aqui, a Roseli chegou tarde, viu? Só choradeira, irmão. Todo mundo entendeu que ninguém merecia estar aqui, cara. Chegava outro cansado, outro de jejum, e a gente só chorava, Todo mundo entendeu que ninguém merece pataguma alguma. É tudo pelo sacrifício de Jesus Cristo. E a gente, pastor, a gente tem uma visão periférica geral. E eu sei de todo mundo que Jesus deixou de ser prioridade para ele. Eu sei na fala. Eu sei na fala. Tem uns até empolgados, vamos dar glória, aleluia. Mas quando fala de Jesus, quando fala de Bíblia, tem gente que não veio hoje para a igreja, domingo ele não veio para a igreja, está ruim, mas amanhã está trabalhando. E não tem problema, está tudo certo, não é um dia que vai deixar de ser crente porque faltou. Mas quando Jesus for a prioridade, a gente não quer perder mais nada do céu. Quando Jesus for a prioridade, a gente não quer perder mais nada do céu. Fiquei tão contente de ver seu irmão. Porque ele pode botar um pouco de sal naquela carne podre que está apodrecendo. Abracei ele todo duro. E aí, meu pastor? Contente, porque estava sendo amado ali. Quem está entendendo o que eu estou falando, pelo amor de Deus? Jesus está em todo o Velho Testamento. Não precisa abrir. Eu vou ler para você. Primeiro verso da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et terá. Número 2. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus havia trevas sobre e o Espírito de Deus, a terra era sem forma e vazia, e a terra era sem forma e vazia, e as trevas eram sobre a face do abismo, e o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. 3, diga 3. Diga 3. E disse Deus, diga aí, disse Deus. Haja luz e houve luz. Deus fez o quê? Deus disse o quê? A boca de Deus é Cristo. Eu vou cobrir você de Bíblia, João 1:1. E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e no princípio era Deus.
Eu vim te pregar de Gênesis, Apocalipse, aonde você vê, é tudo Jesus. 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 Pegue isso aqui. Vou colocar amanhã no grupo obreiro. Quem quiser, pegue no particular. Gênesis 3, juízo de Deus. Diga, juízo de Deus. O homem e a mulher pecou. E a mulher comeu do fruto e deu para o homem. Sim ou não? Deus tirou satisfação com a mulher? Por quê? Porque ele falou o quê? Larga a mão de ser frouxo, é a sua casa, Deus vai falar com você, viu, rapaz? Vai para cadoleiro tomar uma chicotada lá para você ficar esperto, nós tá com boas ideias para você. E quem não reservou a cadoleiro, reserva aí que você vai ficar de fora. Depois vai dizer, eu não sabia, não, você só não quer ir, tá tudo certo. Vai ver gente de outras igrejas, vai ficar, rapaz, ele me chama. Não, você tá metendo louco aí que eu sei, mas tá tudo certo. Vamos lá. As mulheres aí, os maridos tá tudo metendo louco para ir na cadoleiro, já tô caguetando aí já. É isso aí, eu tô caguetando, pega a mulher. Vai chegar um monte de pix agora na igreja, quer ver? As mulheres fazendo, leva essa peste. Discussão. Presta atenção. Presta atenção. O homem e a mulher pecou. Deus vem e começa a dar sentenças. Quando o homem peca e a mulher peca, eles descobriram que estavam nus. Adão, cadê você? Adão, cadê você? E aí, Adão? Adão está lá. Com a folha de figueira. Só dá para esconder por um tempo, que a figueira vai murchar. O que você faz errado, longe da igreja, longe das pessoas que você ama, você coloca uma folhinha de figueira, mas ela vai murchar e você vai ficar nu, porque o teu pecado vai te encontrar. Aí Deus falou, Adão, cadê você, Adão? Pai do Senhor, vamos começar o culto, Shalom, Adonai. Aí você sabe da história, Adão botou a culpa na mulher, a mulher botou na serpente, tal. Aí Deus falou, morreu a treta, seguinte, você cobra. 2,20, você vai rastejar e comer pó da terra, certo? Presta atenção, Deus primeiro sentencia a cobra, sim ou não? Só que antes de sentenciar, Deus os cobriu. Matou um animal, pergunte que animal? Cordeiro. Deus não foi pego de surpresa. Adão pecou, o que eu vou fazer agora? Como vai ser? Deus falou, não, o cordeiro está preparado antes da fundação do mundo. E esse mesmo cordeiro que eu usei, eu vou usar o meu filho para cobrir todos os pecados de todo mundo. Olha a graça no Velho Testamento. Serpente. Só para fazer. Não, vou te dar uma moral. Serpente, Eva e Adão. Vou dar uma promovida. Foi promovida, vai. Né? Para não ficar tite. Eu virei cobra. Calma, vamos lá. Essa é a cobra, com essa cara de pangão aí, cara de cobra. Se o João fosse aqui, era o cara de minhoca, vai ficar o cara de cobra. Escute só. Deus sentencia a serpente. Primeiro foi lá, você vai rastejar. Imagine um homem vendo e a mulher esperando a sentença. Não, meu irmão, é Bíblia, meu irmão. Não tem segredo, está na Bíblia. Presta atenção, Luiz, tribunal, chamou para as ideias, mas não foi o comando, foi Deus. O homem, a mulher e a serpente. Tribunal do pecado. Serpente, vai rastejar, vai comer o pó da terra. Vai o quê? Serpente come terra. Deus é burro. E por que Deus falou isso? Porque todo homem que peca morre. Continua alimentando a serpente. Todo mundo que peca vira comida de serpente, fortalecedor de pecado. Quando a pessoa está sem Cristo, o que a gente fala, Luiz? Está morto. É assim ou não é? Como é que você está, Você está bem? Não, glória. Oh, glória. Está morto. É assim ou não é? Presta atenção. Quando Deus sentencia a serpente, Adão e a mulher estão em choque. Ele diz, em vez de dizer, maldito seja o homem, ele diz, maldita seja a terra. Você não entendeu?
Deus tira o castigo e coloca para o homem, ó, estava de boa, agora vai ter que trabalhar, você vai ter dor de parto, viu? Era para ter 30 filhos, agora vai ter que trabalhar, vai ter dor de parto, vai ter enjoo. Quem está entendendo? E por que a pena foi branda? Porque Deus já havia preparado o cordeiro. E para a serpente ele sentencia e diz, ó, de você eu vou te castigar, mulher, mas de você vai nascer um que vai pisar na cabeça da serpente. Desde a antiguidade, Deus já falou, se pecar eu já tenho o cordeiro, se pecar eu já tenho o cordeiro, se cair eu tenho a religação de novo. Aleluia. Ele diz para a mulher, ó, vai ter dor de parto. Aí a mulher está lá, ai meu Deus, vou ter dor de parto. Mas da mulher vira um varão. Vira um varão. A cobra está olhando, que vai te ferir na cabeça, seu miserável. Raba, você o ferirá no calcanhar, mas ele ferirá na cabeça. Eu tenho uma palavra para acabar esse negócio aqui. A palavra é uma só. O capeta já tomou na cabeça, está desnorteado no nome de Jesus. Eita glória! Eita glória! Não tem mistério, não tem segredo. É Jesus, 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 Jesus e só Jesus. Aguenta mais uma? Os obreiros. Pega o vídeo amanhã, bota na televisão de casa. As duas maiores autoridades bíblicas do Brasil, eu vou colocar para vocês. Tasso Licurgo e César Cavalcante. Irmão, César Cavalcante ficou anotando de caneta, de tanta revelação. Tudo aponta para Cristo. Tudo aponta para Cristo. Tudo começa em Cristo, tudo tem que terminar em Cristo. Quem está entendendo? Pastor, eu não consigo falar de Jesus. Porque eu não falo, ninguém dá crédito para mim. Mas não é para dar crédito para você, é para dar crédito para Ele. Talvez a sua motivação de falar de Jesus esteja errada. O negócio é abrir a boca e os outros dizer, meu Deus. Jesus chegava, não é o filho da Maria? É, mas quando Ele abre a boca. Jesus não fez milagre nenhum. Primeiro Jesus abriu a boca. E Jesus foi conhecido no abrir da sua boca. Talvez você esteja marcado de falar da vida dos outros. Talvez você esteja marcado por falar só de futebol. Talvez você esteja marcado de falar só de coisas, de quanto custa as coisas. E o principal está ficando para trás. E Pedro, onde nós começamos a falar, foi esse versículo que mudou a minha vida. Um deles é só Jesus. É só Jesus. É só Jesus. Todo dia alguém me manda uma mensagem. Pastor, tudo bem? Aqui é o Anderson, eu sou do supermercado tal. Eu sou o novo encarregado. Quem disse para você que eu sou pastor? O senhor nunca te vi. Erebadarabaxa. Erecamandarabaxe. Aravadaras. Erevadarabaxúria. Porque a tua fala te denuncia. Pastor, aonde eu for, as pombagiras dão em cima de mim, os homens dão em cima de mim. Fala de Jesus que isso acaba. Eu sei que tem uma certa empolgação no ego aí, não é bem assim, mas tudo bem. Fala de Jesus que isso acaba. É só falar de Jesus. É só glória com vitória. É só Jesus, não tem mistério. Não tem uma visão nova, não tem uma fórmula nova, não tem um jeito, só tem um jeito, e esse jeito é Jesus Cristo.
Aguenta mais uma no Velho Testamento? Aguenta mais uma? Livro de Números, Deus separa as tribos. Livro de... Não abra. Deus, depois você vai ver. Deus separa as tribos. Quantas tribos tem? Quantas tribos tem? Quantas tribos tem? 3 para a direita, 3 para o leste, 3 para o oeste, 3 para o norte e 3 para o sul. Vamos lá, diga 3 para o leste. Abre os braços. 3 para o leste, 3 para o oeste, 3 para o norte e 3 para o sul. Aí você cata a Bíblia, que coach não prega, e igreja que não tem Bíblia não prega. Você vai ler a tribo do sul. E eis que a tribo do sul tinha o maior número de pessoas sobre as tribos de Israel. Presta atenção. Diga 3 para cada lado. 4 lados. Então vamos lá. Leste, oeste e norte e sul, certo? Aqui não é uma cruz, é só um cruzamento. Mas o livro de Número diz que o número da tribo do sul é maior. Desceu mais. O que era cruzamento já virou cruz. E quando o povo de Deus estava no êxodo, caminhando para a terra prometida, se tivesse uma visão de helicóptero ou de drone, a gente ia ver uma cruz deitada, espichada para o sul, com o maior número de pessoas. É o Deus Criador dos céus e da terra, dizendo ao povo hebreu que não ia crer: eu estou levando vocês para uma terra da promessa, uma terra que manda leite e mel, mas tem um lugar melhor do que a terra da promessa. Tem um lugar que vocês não podem ver. Enquanto os hebreus estavam cheios de rito, estavam cheios das leis de Moisés, Deus olhava lá de cima, o povo caminhando, e era uma cruz. E era uma cruz. E era uma cruz. Pega na mão do seu irmão, não inventa. Não inventa. É só Jesus, mais Jesus, e depois só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. 2 Coríntios capítulo 4 diz que o único assunto do ministério de Paulo é Cristo. Qual que é o assunto do teu ministério? Ai, não, pastor, eu só falei isso porque falou, não, você falou que você é fofoqueira, você não quer falar de Jesus. Você não quer falar das coisas da Bíblia, não quer se reunir para repartir a revelação. Aleluia. Ai, você viu? Ai, não vi nada, eu só vi Cristo. Eu só vejo Jesus. Eu só vejo Cristo. Eu profetizo que Jesus seja a sua prioridade. Todo mundo aqui tem celular, sim ou não? Todo mundo, sim ou não? Quantas vezes nós falamos num dia a palavra celular? Cadê meu celular? Pega meu celular. O celular no bolso, a gente pergunta, cadê meu celular? Está do lado, mexeu, acabou de mexer, você viu meu celular? Será que nosso Deus hoje não é nosso celular? Porque onde está o teu coração, estará o teu tesouro. Será que nosso celular não virou nosso Cristo? E se procurar para fazer isso aqui, ó. Ai meu Deus! Ai meu Deus, meu celular! Por que a gente não sei? Ai meu Deus! Já tem meia hora que eu não falo de Jesus. E vocês não são obrigados a nada. Eu, pecador, servo de Jesus Cristo, vou continuar dando glória e anunciando Jesus Cristo. Araca mandarabaxa. Ereca mandarabaxa. Ereca mandarabaxere canterevala. Rica badaramandu canterevadarasai. Eu não vou falar nem dos dons, eu só estou falando da pessoa bendita de Cristo. Eu não vou nem falar de dom hoje, eu só quero falar dele. Eu só quero pregar a Ele. Eu só quero engrandecer a Ele. Eu só quero adorar a Ele. Eu só vim falar dele. Eu só vim pregar dele. Eu só vim falar dele. O legendário. Não tem outra visão de Isaías 53? João Marcos, dá para esquecer de Isaías 53 do legendário? É impossível.
É impossível. É impossível. Aquela montanha, Isaías 53, toda vez que nós lemos, as lágrimas vêm aos olhos, porque nós provamos um pouquinho de como que é. É assim ou não é? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Diga, tudo é para Jesus. Jesus é minha prioridade. A gente está no mercado, o cara está coletando, vamos lá, 180 morango, 250, 50 pêssego, 240 natural, ele está conferindo, tal, o Jonas está ali, ela já está rindo. Antes de acabar eu falo, meu irmão, se sair glória para Jesus, aqui está certo. Sabe o que os caras falam? Saiu, irmão, mentira, não saiu. Varão, se sair glória para Jesus aí, é porque está certo. Sabe o que eles falam, Leandro? Ô glória! Sabe por quê? Deus está levantando uma igreja que não vai ter vergonha do seu nome. Deus está levantando uma igreja que falar de Jesus não vai ser chato, vai ser prazeroso. Sentar do lado e dividir, Luiz. Olha essa palavra, Luiz, igual você me deu. Salmo 119, versículo 71. Foi bom ter sido afligido. A gente vai ter prazer na palavra, porque quando a gente tem prazer na palavra, a gente tem prazer nele. A gente tem prazer nele. A gente descobre uma palavra, a gente manda para o outro. Olha essa pérola, a gente coloca no comando no milho. Olha isso, coloca a cara de choro, porque ele é a palavra. E a péssima notícia é: não tem como amar Jesus e não amar a sua. João 14, 21. Aqueles que me amam, aqueles que me amam, guardam as minhas palavras, e será amado de meu Pai, e nós em o Pai iremos nos manifestar a Ele. Eu estou sentindo a graça de Jesus. Eu estou sentindo uma graça de Jesus. Feche os seus olhos, cubra a sua cabeça. Feche os seus olhos, cubra a sua cabeça. Não tem depressão. Vem para cá os meninos. Jamais quão grande seu nome é. Isso aí. Lindo seu nome é. Não tem depressão, não tem opressão, não tem enfermidade, não tem loucura, não tem opressão, não tem mandinga, não tem trabalho feito, não tem azar, não tem maldição, não tem enfermidade, não tem morte que resista ao poder do nome de Jesus. Luiz, um problema, fala um problema, qualquer problema, Luiz, fala meu pastor, qualquer problema, fala um problema. É problema, dinheiro, saúde, qualquer um, pode falar. Pode abrir o cardápio aí. Enfermidade, ele levou sobre si, outra Vera, vamos, dinheiro. Ninguém serve a dois senhores. Onde está o teu tesouro, está no teu coração, outro problema. Ansiedade, lançai vossas petições e súplica e ansiedade diante do Deus Todo-Poderoso. Olha só, outro problema. Que? Incredulidade. Nazaré, Jesus operou poucos milagres por causa da incredulidade, mas mesmo o incrédulo do Tomé teve que botar o dedo na mão furada do Todo-Poderoso. Vamos, outro problema, vai. Qualquer problema, fala qualquer problema, fala, vai pensando Cida, vai acabar. Como? Depressão. O Senhor levou sobre ele todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Vai. Qualquer problema. Como? Não, fala mulher. Não pode falar de Acai. Família. Crer no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa. Vai, Aparecida. Vai. Quê? Falta de amor. De tudo, não deveis nada a ninguém que não seja o amor. Vai, Roseli. Medo.
Não temas, porque eu sou contigo. Viverás no mundo e terás aflição, mas eu venci o mundo. Vai, Sônia. Quê? Justiça. Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque eles verão a Deus. Qualquer problema que você falar, tem resposta na Bíblia, meu irmão. Aí você vai dizer, pastor, não tem jeito para a morte. Leia a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15, 55. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Tragada foi a morte na cruz. Que graças a Deus não deu a Jesus Cristo. Tem mais algum problema aí? Tem mais alguém? Tem mais alguém que tem um problema diferente aí? Fala, Rosé, pode falar. Quê? Como é que é? Não entendi. Tristeza. A alegria do Senhor é a nossa força. Pode falar, pode falar. Fome. Fome. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Todo aquele que comer nunca mais terá ter fome. Pode falar, pode falar. Pode falar. Pode falar. Feiura, Jesus cura, por isso você está aqui. Quê? Casamento, aqui você desencaia que Jesus está aqui. Aleluia. Quem mais? Quem mais? Alguém tem algum problema aí ou não? Alguém tem um problema? Aí eu sou profeta, eu estou cheio de Deus. Eu estou cheio de Deus porque eu dormi com Jesus, acordei com Jesus, chorando. Pastor, eu perdi o meu ente querido. E Davi perguntou, é morto o menino? É! Então se levantou, lavou o rosto e entrou na casa de Deus para curar. Calma não. Alguém tem algum problema? Alguém tem algum problema aí? Alguém tem algum problema? Alguém tem um diferente aí que ninguém nunca ouviu? Pode falar. Estou te dando um cheque. Quê? Eu sou teu pai, diz o Senhor. Ainda que a tua mãe te abandone, eu jamais te esquecerei, diz o Senhor. Isaías 43. Alguém tem outro? Alguém tem outro? Alguém tem outro? Pode falar o problema aí. Cheque em branco hoje, irmão. Pode falar. Pode falar. Pai do Senhor. Tem alguém? Tem outro problema? Vai, Tamires. Quê? Roubo. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para dar vida e vida com abundância. Pode falar, pode falar. Pode falar, pode falar. Aleluia. Você viu que você está constrangido de falar algum problema? Você viu como eu estou te constrangendo? Você não consegue achar o problema que a palavra de Deus, o próprio Cristo, não tem uma palavra. Fale um. Fale um, fale um. Pastor, o inferno não foi feito para você. Você só vai para lá se você quiser. Até o inferno é alugado. Hein? Nem o inferno é do capeta, é alugado. Porque o diabo também é de Deus. O inferno também é de Deus. Acabou? Alguém tem mais um problema? Pode falar. Quê? Dúvida. A fé e a dúvida andam de bom jeito. Hebreus 10:35. Mas um pouquinho de paciência. Tudo que há de vir virá e não tardará. Pode falar. Pode falar. Não, você não está entendendo. Jesus está dando um cheque em branco, perguntando qual que é o seu problema. Escreve. O Isaac. Eita, menino bonito. Eu vou levar esse menino para casa. Não tem jeito não. Ô Richard, faz outro, que esse aqui já passa pro meu nome logo. Eu vou roubar os dois Isaac e a filha do Mike. A Mavi. Ali a Japinha. Vou levar para casa. Vou levar 3 crianças para casa. Falei para a mãe, você não fica grávida, não tem dor, pega tudo pronto, bonito. Quando Abraão oferece o sacrifício, quem que apareceu lá no Monte Moriá? Isaac. A alusão de Cristo. A alusão de Cristo. Deus proverá para si o cordeiro. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou te ensinar. Abraão disse, eu dei o meu filho. Quê? Não entendi. Eu não estou ouvindo. Solidão. A palavra solteiro significa show inteiro. A solidão só existe quando eu não conheço a Cristo. Porque eu profetizo que Jesus seja o teu Pai. Eu profetizo que Deus seja o teu Pai. Que você permita ser amado por Ele. Você não é órfão, você tem um Pai. E Jesus é teu irmão mais velho.
Será que você está bem assistindo, tendo um cara como Jesus, como teu irmão mais velho, aquele que assume a casa, aquele que se faltar o pai, se faltar a mãe, vai trabalhar para sustentar o irmão mais novo? Está ruim para você? Agora São Paulo não tem que largar, isso aí Jesus não resolve não. Amém? Não tem mais problema? Tem mais... Quem tem mais problema? Rápido, rápido. Quem? A alegria do Senhor é a nossa força. A tristeza só permanece quando eu digo para a tristeza que ela é maior e mais poderosa que Cristo. Muita tristeza nossa é por coisas e nunca é por falta dele. Eu nunca recebi, cadê a bispa? Cadê a bispa? A pastora Vera está aqui. A gente faz casa paterna, a gente faz discipulado. Eu nunca recebi alguém. Apóstolo, eu estou tão triste. Eu quero morrer. Fala, o que foi? Eu estou com uma tristeza, eu estou sentindo tanta falta de Jesus. Sabe que a igreja se acostuma mal? Tudo faz falta, menos ele. As pessoas que nós amamos, se não mandar mensagem, não responder nossa mensagem, está nem ligou, meu filho. E Jesus todo dia mandando mensagem para nós. E Jesus manda de manhã, manda meio-dia, manda de tarde. A gente nunca para responder. Mas Deus levantou uma geração na madrugada que vai dizer: levanta que eu quero falar com você. E levanta que eu quero ver você adorar Jesus Cristo aí. Pode levantar que eu quero ver você adorar Jesus Cristo aí. E se você não adorar, eu vou adorar. Não tem problema. Eu profetizo em nome de Jesus que aonde você chegar, Janinha não está aqui, eu vou falar mal dela. A Janinha falava mal de mim antes de ser minha ovelha. Pensa uma peça ruim. Pergunte por que a Janinha falava mal de você. Pergunta, por que ela falava, pastor? A Janinha pegava leite do governo lá em Suzano. Olha a Janinha como é peça ruim. E pensa um povo folgado, é o povo da fila do leite. O leite chega às 11 horas, o velho está 7 horas na porta. Já chegou leite ali? Só chega às 11. 6h30 ele está na porta. Aí eu chegava lá, aquela fila de gente, e ele chegava com o caminhão, oh glória, aleluia, louvor. Ela dizendo, pense num cara afogado. Eu falando mal de mim sem me conhecer. Minha ovelha, olha o tamanho da minha cruz. Chega aqui uma hora dessa, parecia a mãe do antes. Chega aqui uma hora dessa, antes. Aí chega aqui, glória, aleluia, com rádio alto. Ela não sabia quem eu era, mas ela já sabia o que eu carregava dentro de mim. Você não entendeu, você não entendeu. Você não entendeu. A bispa Selma disse lá em Suzano, eu sempre honrei esse irmão aqui, o caminhão quebrava. Eu já entreguei leite na aliança com Cristo, 9h40 da noite, todo sujo de graxa. E ela, ô irmão, uma hora dessa eu falei, mas Jesus está vivo do mesmo jeito. Um dia a irmã Benê, esposa do apóstolo Geraldo, eu parei meu caminhãozinho velho, e eu desci dando glória de bermudas, todo molhado de leite, leite estourado, cheirando a leite azedo. O leite quando seca parece um gorfo de neném, o negócio é terrível. E a gente dando glória. Ela falou, ô irmão, pai do Senhor, o irmão não pode vir pregar aqui na minha casa segunda-feira? Ela disse, eu perguntei para ela, como é que a senhora me chama para pregar, se a senhora nunca me viu pregando? Ela disse, a tua fala te denuncia. Eu estou orando com meu marido tem um mês para te chamar. E quando eu estava orando, eu estava tocando esse hino que está tocando no caminhão. Pode vir pregar semana que vem, dentro da casa do apóstolo Geraldo. Eu profetizo que onde você chegue, meu irmão, o território seja contaminado pela glória de Jesus Cristo. Aonde você chegar, hoje chega um representante de Jesus Cristo chegou aqui. Uma representante da igreja de Cristo, aleluia. Eu não falei da igreja na sua casa. Um representante da igreja, alguém que o conheça, alguém que fala como ele, alguém que tem o cheiro dele, alguém que sente como ele, alguém que fala dele e chora. Quem crê? Eu profetizo que você queira que Jesus seja a sua prioridade. Se você dá uma oportunidade para a Maria Eduarda aqui,
Se eu chamar ela para falar agora, se ela falar um versículo de Jesus, antes de terminar ela chora. Falou de Jesus, ela chora, se derrete. E não é na oportunidade, ela está em casa, ela está lendo. Eu passo na porta do quarto dela, ela está lendo e está chorando. Eu falo, o que foi, minha princesa? Eu amo muito Jesus, pai, eu amo muito Jesus. Quem está entendendo? Fala para o seu irmão, eu profetizo que você queira Jesus. Eu profetizo que Jesus seja a sua prioridade. Aleluia. Aleluia. O meu irmão, ele fica me imitando. Meu irmão tem a voz muito parecida com a minha. Se você atender um telefone, o meu irmão pode te enganar. Meu irmão fala assim: fala, mulher de Deus, é bênção, é glória. É assim que o meu irmão me imita. A bispa manda mensagem para mim, eu estou do lado dele, ele fala assim: fala, Elaine, mulher de Deus, dá um glória aí, aleluia, glória a Jesus. Ela disse: não é o meu gato, porque ela conhece a voz do marido dela. Você vai ficar marcado pelo aquilo que você fala. E eu profetizo que você não fale. E aonde você falar, Deus vai mudar a história daqueles lugares. Está cheio de evangélico, mas tem poucas pessoas que Jesus é prioridade. E eu profetizo que você adore Jesus como se fosse o seu último culto hoje. Eu quero adorar Jesus hoje, irmão. Vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar.